Neste documentário, apresentaremos 3 casos de luas de mel que acabaram tragicamente. Vamos ao primeiro caso. Christy Chen nasceu em uma família de origem chinesa, em Memphis, Tennessee. Filha única, Christy foi bem cuidada e criada em um ambiente amoroso e de apoio. Vindo de uma família abastada, ela viajava frequentemente com os pais. Para seus amigos, ela era incrivelmente doce, gentil e divertida. Era conhecida por sua personalidade vibrante, generosidade e natureza atenciosa. Ela estava sempre disposta a ajudar os outros e fazia amigos facilmente. Segundo pessoas próximas a ela, Christy só tinha boas qualidades e nenhum vício conhecido. Christy gostava de compartilhar sua vida nas redes sociais, postando momentos de suas viagens, fotos com amigos, de seus animais de estimação e outras experiências alegres. Ela parecia levar uma vida despreocupada e com muita energia. Era uma talentosa padeira, havia feito treinamento profissional e até dirigiu sua própria padaria em Denver. No entanto, ela acalentava um sonho de longa data de se tornar farmacêutica, o que a levou a retornar ao Tennessee em 2017 para continuar seus estudos. Durante seus estudos, ela se destacou academicamente e foi premiada com o Prêmio de Excelência Acadêmica em 2021 por suas excelentes habilidades de comunicação clínica. Depois de se formar na Universidade do Tennessee, ela foi contratada como farmacêutica pela Kroger Supermarket Pharmacy, em Memphis. Além de seu trabalho diário, ela pesquisava ativamente os determinantes sociais da saúde, concentrando-se particularmente em áreas de baixa renda. Em 2015, Christy conheceu Bradley Dawson em uma festa de despedida de solteira organizada por uma amiga. Mas o relacionamento não progrediu na época. Foi somente 6 anos depois, em 2021, que eles se reconectaram em Memphis. Dawson tinha então 38 anos e trabalhava como engenheiro de TI para uma organização privada sem fins lucrativos, chamada Youth Villages, com sede em Memphis. A organização ajudava principalmente crianças e famílias com dificuldades emocionais, psicológicas e comportamentais. Amigos de Christy especularam que a paixão compartilhada por corrida e trabalho de caridade provavelmente os uniu. Apenas 3 meses depois de começarem a namorar, eles tomaram a rápida decisão de se casar. Christy estava radiante com o casamento, conseguindo planejar todo o evento em apenas 26 dias. Ela disse animadamente aos amigos: "Me sinto incrivelmente feliz só de pensar em me casar e ter filhos." Em 18 de fevereiro de 2022, Christy e Dawson realizaram seu casamento em um hotel histórico em Memphis. Embora a cerimônia tenha contado com pouco mais de 20 pessoas, foi calorosa e romântica. Muitos amigos de Christy ficaram surpresos com sua repentina decisão de se casar, pois a maioria nem conhecia Dawson. Após o casamento, o casal se mudou para uma nova casa em Memphis e começou a se preparar ansiosamente para a lua de mel em Fiji. Antes de partir, ela compartilhou sua empolgação com um vizinho dizendo: "Estou prestes a ir para uma lua de mel no paraíso." O paraíso particular do Resort Turtle Island, em Fiji, localizado nas ilhas Yasawa, é considerado um dos destinos de férias mais exclusivos da região. Hospeda apenas 14 casais por vez, com serviço all-inclusive, fornecido pelo resort. A ilha possui 12 praias privadas e 14 vilas, além de atividades como snorkeling, pesca, massagens e passeios a cavalo. Os hóspedes podem desfrutar do mais puro relaxamento e romance imagináveis. O resort também é famoso por ter sido o local de filmagem do filme A Lagoa Azul, de 1980. Celebridades, incluindo Britney Spears e seu ex-marido, já passaram férias lá. Naturalmente, tamanha exclusividade tem um preço elevado, com diárias que chegam a $3.500, mais de R$20.000 em abril de 2025.
Em 9 de julho de 2022, Christie chegou com o marido ao resort para sua lua de mel. No entanto, ela não apareceu para o café da manhã, na primeira manhã no hotel. O mordomo particular da vila pretendeu verificar como ela estava, mas viu a placa de "Não perturbe" na porta e decidiu não interferir, presumindo que o casal havia tido uma noite apaixonada e estava simplesmente dormindo até mais tarde. Mas na hora do almoço, o casal ainda não havia aparecido e o mordomo começou a se preocupar. Hóspedes também relataram ter ouvido na noite anterior discussões e gritos altos, vindos da vila do casal. Preocupado, o mordomo foi verificar, mas após bater repetidamente na porta, não obteve resposta. A equipe não teve escolha, a não ser usar uma chave reserva para entrar. A cena lá dentro era terrível. Havia sangue espirrado por todo o banheiro, a tampa do vaso sanitário estava quebrada e a janela do banheiro estilhaçada. O corpo sem vida de Christie foi encontrado encolhido coberto de ferimentos, no pequeno espaço do banheiro, entre o vaso sanitário e a parede. Seu marido, Bradley Dawson, que deveria estar ao seu lado durante a lua de mel, não estava em lugar algum. A polícia foi prontamente notificada e chegou ao local. Após o exame, o corpo de Christie apresentava inúmeros ferimentos externos, com os músculos faciais dilacerados e suas feições quase irreconhecíveis. Ela sofreu um traumatismo crânioencefálico contuso grave, resultando em fratura do crânio e hemorragia interna crítica, identificada como a principal causa pela que perdera a vida. O passaporte, a carteira e o telefone de Christie permaneceram na vila. O telefone de Dawson também foi deixado para trás, e seu relógio com GPS foi encontrado na praia em frente à vila, mas seu passaporte e carteira estavam desaparecidos. E apesar de uma busca minuciosa no resort e nas ilhas vizinhas, a polícia não conseguiu localizá-lo. Após o incidente, a polícia iniciou uma busca implacável por Dawson. Foi somente 36 horas depois que receberam um relato de um homem que os levou a encontrar Dawson. O informante, Hatulele, um morador local da ilha de Maaka Levu, aproximadamente a 3 quilômetros do resort, relatou ter encontrado Dawson na tarde de 10 de julho, por volta das 15 horas. Dawson estava sozinho na ilha, vestindo uma camiseta branca desgrenhada e shorts marrons, parecendo ansioso e agitado. Suas roupas pareciam amassadas, como se ele tivesse acabado de acordar, e suas palmas e pés apresentavam hematomas com sangue ainda escorrendo de seus ferimentos. Hatulele especulou que o homem poderia ter caído no mar e se cortado em corais. Então ofereceu água e comida a Dawson. No entanto, Dawson recusou e insistiu que estava bem, pedindo apenas a ajuda de Hatulele para contatar a polícia. O homem, com forte cheiro de álcool, repetidamente e sem sentido dizia: "Tivemos uma discussão." Hatulele tentou acalmar Dawson e pediu que ele explicasse o que havia acontecido. Dawson lhe disse: "Deixei minha esposa no hotel em Turtle Island e vim de caiaque para cá por volta das 2 horas da manhã." No entanto, não havia caiaque por perto, e o caiaque ao qual ele se referia nunca foi encontrado. Essa declaração surpreendeu Hatulele, porque embora as ilhas Yasawa abriguem vários resorts, e mochileiros, mergulhadores ou surfistas ocasionalmente aparecem nas ilhas ou praias, visitantes de Turtle Island são raros. Os hóspedes ricos de Turtle Island normalmente não saem de seus resorts particulares ou sem seus mordomos pessoais. 3 policiais da equipe de investigação chegaram rapidamente à ilha de Maaka Levu. Eles encontraram Dawson carregando um passaporte, mais de $1.000 em dinheiro, bem como o cartão de crédito e a carteira de motorista de Christie. Os policiais primeiro transportaram Dawson de volta para Turtle Island e depois para Lautoka, onde ele foi acusado de tirar a vida de Christie. Durante seu interrogatório inicial, Dawson se recusou a assinar uma confissão. Pouco depois,
Após consultar um advogado, ele negou veementemente qualquer envolvimento na morte de sua esposa. Dawson não estava disposto a cooperar com a investigação e se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Mais tarde, sob ordem judicial, ele foi obrigado a concordar com um teste de DNA. Dawson alegou que tanto ele quanto sua esposa estavam embriagados naquela noite e tiveram uma discussão. Para dar espaço um ao outro, ele disse que deixou sua esposa no quarto e foi dar uma caminhada antes de ir de caiaque para a ilha vizinha. Sua intenção declarada era aliviar a tensão e dar a ela tempo para se acalmar. Ele também disse que, embora um desentendimento pudesse tê-la feito cair e se machucar, ele estava completamente sóbrio quando saiu, insistindo que tudo foi um acidente. Durante uma entrevista, enquanto estava sob custódia, Dawson aparentava estar profundamente entristecido. Ele disse que sua esposa significava tudo para ele e que eles deveriam ter uma vida maravilhosa juntos. Expressou imensa dor, afirmando que pensava constantemente nela. No entanto, as declarações de Dawson estavam repletas de contradições. Se ele realmente amava a esposa, como alegava, como pôde deixá-la ferida sem buscar ajuda? Não só ele não ligou para os serviços de emergência, como também não fez nenhum esforço para salvá-la. Isso sugere que a sobrevivência dela não era uma prioridade para ele. Além disso, se Christie ainda estava viva quando ele saiu, por que ele fugiria no meio da noite, levando o passaporte e a carteira dela consigo? Christie e Dawson haviam se casado apenas 3 meses depois de se conhecerem, levando muitos a questionar se Christie realmente conhecia o homem com quem havia se casado. Embora Dawson não tivesse antecedentes criminais, ele era realmente tão confiável e honrado quanto Christie acreditava. Quando repórteres localizaram uma ex-namorada de Dawson, suas revelações demonstraram a verdade sobre quem Dawson realmente era. A ex-namorada de Dawson, Kristen Baker, revelou que ele sempre foi um homem com um temperamento volátil. Em 2005, quando ambos eram estudantes na Universidade do Tennessee, Kristen namorou Dawson e o relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Inicialmente, Dawson parecia charmoso e o romance deles foi intenso e acelerado. Ele expressava um forte desejo por riqueza, luxo, viagens e um estilo de vida extravagante. Estranhamente, ele tinha uma obsessão incomum por Fiji, constantemente murmurando: "Fiji, eu tenho que ir para Fiji." À medida que o relacionamento se aprofundava, Kristen descobriu a natureza possessiva e controladora de Dawson. Ele era altamente manipulador e propenso a ameaças verbais, especialmente quando estava embriagado. Bêbado, ele parecia uma pessoa completamente diferente e muitas vezes não se lembrava de suas ações no dia seguinte. Eventualmente, Kristen tentou terminar o relacionamento, mas Dawson respondeu empurrando-a para uma cama e agredindo-a fisicamente. Foi somente no 2º ano juntos que Kristen conseguiu romper completamente os laços com ele. Kristen também revelou que antes de se casar com Christie, Dawson já havia sido casado. Dawson se casou pela primeira vez em Fiji, em setembro de 2019. De acordo com os registros de divórcio, Dawson pediu o divórcio em setembro de 2021, citando diferenças irreconciliáveis. O casamento não gerou filhos, e ele rapidamente chegou a um acordo de partilha de bens, e finalizou o divórcio em 11 de janeiro de 2022. Apenas um mês depois, ele se casou com Christie. Essa cronologia indica que Dawson ainda era legalmente casado quando começou a namorar Christie. A polícia começou a investigação. Começaram entrevistando os hóspedes que estavam presentes na ilha naquela noite. De acordo com testemunhas, na noite de 8 de julho, o casal compareceu na ilha, a uma festa chamada Noite de Diversão em Família. Inicialmente, eles pareciam estar se divertindo muito, bebendo e dançando. No entanto, à medida que a noite avançava,
ambos ficaram muito embriagados. Em seu estado de embriaguez, Dawson começou a flertar e a se comportar de forma inadequada com outras mulheres na festa. Isso chateou Christie e as tensões entre o casal aumentaram. Depois de deixarem a festa, o casal discutiu na praia. Eles só retornaram à sua vila à meia-noite, mas a discussão continuou. Hóspedes na vila vizinha relataram ter ouvido barulhos altos, seguidos pelo grito de dor de uma mulher e o som de um impacto forte. Depois disso, tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, esses hóspedes registraram uma reclamação de barulho no hotel. Com essa informação, a sequência de eventos começou a tomar forma. Inicialmente, Dawson disse à polícia que tanto ele quanto Christie beberam muito durante a festa. Ele também, dançando ao som da música, consumiu uma bebida local tradicional chamada cava. Enquanto voltavam para a vila, eles discutiram, embora ele afirmasse não se lembrar do motivo exato. Depois que retornaram, trocaram de roupa e foram para a cama. Dawson disse que tentou se reconciliar abraçando sua esposa, mas ela o empurrou e disse com raiva que estava considerando se permaneceria no casamento. Isso levou a outra discussão, que se intensificou do quarto para o banheiro. No calor do momento, Christie empurrou Dawson e ele perdeu o controle, resultando em uma altercação física. A situação saiu do controle, com a tampa do vaso sanitário quebrando, a janela do banheiro estilhaçando e o quarto parecendo um campo de batalha. Após a briga, Dawson notou sua esposa ferida e sangrando profusamente, com um ferimento visível no rosto. Em pânico, ele alegou ter saído da vila para se acalmar e, eventualmente, ido de caiaque para a ilha de Maaka Levu. Com base na declaração inicial de Dawson e nos relatos de outros hóspedes, ficou evidente que o casal discutiu enquanto estava embriagado. De acordo com a advogada que representa a família de Christie, ela pode ter descoberto por funcionários que Dawson já havia visitado Turtle Island para outra lua de mel. Esse detalhe poderia explicar por que Dawson evitou divulgar o motivo da discussão que tiveram na madrugada. A discussão na vila escalou para violência física. A polícia suspeita, com base na cena e no ferimento na cabeça que Christie sofreu, que Dawson provavelmente a atingiu com a tampa do vaso sanitário, fazendo com que ela quebrasse. Um ato tão brutal está longe do acidente descrito por Dawson. Depois de ferir gravemente sua esposa, é provável que Dawson tenha ficado sobrecarregado pela situação e saído da vila para planejar como lidar com a polícia. Um vigia noturno testemunhou Dawson andando por Turtle Island antes de retornar à vila. Parece que Dawson então se preparou para fugir, pegando seu passaporte, carteira e a carteira de motorista de Christie na vila. Ele provavelmente pretendia escapar para a ilha principal de Fiji e deixar o país. No entanto, como não havia barcos disponíveis naquela noite, ele recorreu a andar de caiaque, bêbado e desorientado no escuro, remando sem saber a direção e acabando na ilha de Maaka Levu. Após ser acusado de tirar a vida de Christie, o advogado de Dawson revelou à imprensa que seu cliente estava mentalmente instável há dias, mal conseguindo falar. O advogado alegou que o incidente deixou Dawson profundamente angustiado e em um estado de desespero, do qual ele se recuperou gradualmente. No entanto, se a angústia de Dawson decorreu da morte trágica de sua esposa ou do medo de perder sua liberdade, é uma questão para a qual a maioria das pessoas provavelmente já tem uma resposta. Os verdadeiramente devastados por essa tragédia foram os pais de Christie. Quando ouviram a terrível notícia pela primeira vez, pensaram que era uma piada cruel. Afinal, foram eles que pagaram a lua de mel em Turtle Island, esperando que sua filha e genro tivessem férias maravilhosas. Em vez disso, receberam a notícia de partir o coração. 3 dias após o incidente, os pais de Christie viajaram para Fiji. Quando viram o corpo de sua filha espancado a ponto de ficar irreconhecível, foram consumidos por remorso e dor, chorando incontrolavelmente. Para piorar a situação,
Devido à gravidade dos ferimentos de Christie, o hospital aconselhou a família a não preservar o corpo para transporte. Como resultado, eles foram forçados a cremar seus restos mortais em Fiji e trazer suas cinzas de volta aos Estados Unidos. No entanto, essa decisão enfrentou críticas do ex-legista-chefe de Nova York, Dr. Michael Baden. O corpo de Christie poderia ter sido transportado em um caixão lacrado de volta aos Estados Unidos para uma análise forense mais aprofundada. Se alguém disse à família que o corpo dela não era adequado para transporte, eles estavam enganados. Em 12 de dezembro de 2024, após um julgamento de uma semana no Tribunal Superior de Lautoka, em Fiji, o juiz Tuidraki Tuitoga considerou Dawson culpado de tirar a vida de Christie. O juiz afirmou que as ações de Dawson, ao carregar seu passaporte e carteira no momento de sua prisão e descartar seu relógio com um GPS previamente, demonstraram clara intenção de fuga. Depois de analisar minuciosamente todas as evidências, o juiz Tuitoga concluiu que o depoimento da defesa era não confiável e inadmissível, enquanto as evidências da acusação eram críveis e convincentes. Dawson permaneceu sob custódia em Fiji até a sentença em 27 de fevereiro de 2025. Então foi condenado à prisão perpétua, sendo considerado acondicional após 18 anos. Vamos agora ao segundo caso. Em 6 de fevereiro de 1988, Karen Wells, de 26 anos, casou-se com Scott Robin Ralston, de 37 anos. O casal se conheceu em junho de 1987 em um clube de campo na Flórida. Scott havia se machucado ao cair de uma escada no clube. Karen, que trabalhava como massagista, o atendeu quando a massagista regular estava indisponível. Os dois sentiram uma conexão e tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, ambos eram entusiastas do fitness. Karen praticou balé e dança moderna durante a maior parte de sua vida e caminhava 16 quilômetros todos os dias. Ela também era uma boa nadadora. Scott esquiava, jogava golfe e ia à academia regularmente. Mas em muitos aspectos, Scott e Karen eram muito diferentes. Karen cresceu em uma família luterana e frequentou uma escola luterana. A família de Scott era de judeus devotos. Em 1978, Scott e seus pais imigraram para Israel. Scott e seu pai eram quiropráticos e abriram uma clínica em Israel. Em 1979, ocorreu um incidente estranho envolvendo Scott. A polícia israelense o prendeu e ele passou 2 meses encarcerado, primeiro em uma prisão e depois em um hospital psiquiátrico. Scott disse que foi preso porque se recusou a se casar com a neta de um vizinho. Ele também afirmou que foi vítima de chantagem contra seus pais e que foi incriminado de agredir e roubar um vizinho. Ele alegou ter sofrido um colapso mental enquanto estava sob custódia, o que lhe permitiu voltar aos Estados Unidos. Quase 10 anos depois, em 1987, ele publicou um livro chamado Pesadelo em Israel, sobre suas supostas experiências em Israel. Nele, ele alegou ter sido drogado e torturado pela polícia israelense. Disse que o governo israelense ficaria furioso quando descobrisse sobre o livro. Logo após o lançamento do livro, em março de 1987, os pais de Scott registraram um boletim de ocorrência, alegando que agentes israelenses haviam tentado sequestrar Scott dentro de um shopping center em Palm Beach, na Flórida. Scott disse que carregava uma arma desde que publicou o livro. Disse que a pegou quando viu os homens, atirou num deles e fugiu em seu carro. A polícia procurou a van, mas não encontrou nada. A polícia achou a história improvável. No verão de 1987, Scott se mudou para Santa Mônica, Califórnia. Não está claro em que ele trabalhava lá, pois não tinha licença para trabalhar como quiroprático na Califórnia.
Supostamente iria trabalhar com um advogado para ajudar pessoas com execuções hipotecárias. Ele havia recebido recentemente $65.000 de um acordo por escorregar em uma casca de banana em um shopping center em Nova Jersey. Após se mudar para a Califórnia, ele manteve contato com Karen, geralmente ligando para ela uma vez por semana. Ela voou para visitá-lo em setembro de 1987. Eles dirigiram para Santa Cruz, Califórnia, para visitar um amigo, mas brigaram. E Scott a abandonou, dirigindo de volta para Santa Mônica sozinho. Karen teve que ligar para sua mãe para pedir dinheiro para poder voar de volta para casa. Mas isso não acabou com o relacionamento. Karen voltou para Santa Mônica para o Dia de Ação de Graças de 1987. E o casal ficou noivo. Era a terceira vez que Scott a pedia em casamento. Em 4 de fevereiro de 1988, o casal se casou em Las Vegas, Nevada, em uma cerimônia civil. Karen pagou por um cruzeiro de uma semana para o México como lua de mel. As pessoas no navio notaram que o casal não parecia estar em lua de mel. Eles discutiam frequentemente. As pessoas notaram que Scott criticava constantemente Karen. Na última noite da viagem, um hóspede que jantou com o casal ficou incomodado com a forma como Scott tratava Karen. Scott estava bravo, porque Karen não sabia quais utensílios usar para certos pratos e porque ela comia doces às 3 da manhã. Em 13 de fevereiro de 1988, o último dia da lua de mel, Scott disse à tripulação que sua esposa, de 26 anos e casada há 9 dias, havia caído no mar. Scott explicou que eles estavam correndo e, de repente, um vento forte jogou Karen para fora do parapeito. A busca por Karen começou imediatamente naquela tarde. Seu corpo foi encontrado flutuando a quase 50 quilômetros da costa de San Diego, Califórnia. As pessoas imediatamente duvidaram da história de Scott. Um grande problema era que as águas estavam calmas naquela noite e quase não havia vento. Karen tinha 1,60 m e o parapeito tinha mais de 1,10 m de altura. Além disso, Karen era forte e atlética. Então, como um vento forte em uma noite sem vento conseguiu levantá-la e empurrá-la para fora de um parapeito que estava acima da cintura dela. Scott então teve uma nova história. Ele disse que Karen caiu do parapeito, mas ele não sabia como. Ele tentou salvá-la, mas não conseguiu. Mas as pessoas ainda não estavam satisfeitas com a história de Scott. O primeiro problema foi que as pessoas viram como ele e Karen interagiram durante toda a semana. Cerca de 45 minutos antes de Scott relatar que Karen havia caído no mar, eles foram vistos discutindo, e havia marcas triangulares e um arranhão longo no rosto de Scott. Scott alegou que se machucou em uma caixa de controle da passarela, mas não havia nada afiado na caixa que pudesse tê-lo cortado. Além disso, não havia sangue ou marcas na caixa que indicassem que alguém havia se machucado. Um vice-chefe assistente do departamento do xerife do condado de Cook, estado de Illinois, era um passageiro no cruzeiro. Ele examinou a área onde Karen caiu no mar. A 3,5 metros do parapeito, ele encontrou um de seus brincos e um pouco de seu cabelo. Além disso, aspectos do corpo de Karen não se alinhavam com a história de Scott. O corpo de Karen estava flutuando porque o ar havia ficado preso em suas roupas. Se ela estivesse consciente quando caiu no mar, o ar teria escapado quando ela nadasse. O médico legista encontrou evidências de estrangulamento manual nos ossos do pescoço. Além disso, havia hemorragia no pescoço e nos olhos dela. Em suas roupas, havia material da pista de corrida emborrachada. O material provavelmente entrou em suas roupas quando ela foi pressionada contra a pista com força. O médico legista determinou que ele apertou seu pescoço até a deixar inconsciente
então a jogou no mar e ela se afogou. 2 dias depois, Scott Roston, de 36 anos, foi preso por tirar a vida da sua esposa. Scott então teve uma terceira história sobre o que aconteceu. No cruzeiro havia um casal de cidadãos israelenses. E Scott disse que eram 2 agentes israelenses e o atacaram porque estavam irritados com seu livro. E atacaram Karen para incriminá-lo. Mas e as outras 2 versões da história? Ele explicou que foi drogado e estava tendo alucinações. A polícia e o promotor público não acreditaram nessa terceira história. Scott Roston foi a julgamento em março de 1989. Sua defesa era que 2 agentes israelenses eram os culpados. A defesa apresentou evidências de que 2 cidadãos israelenses estavam a bordo quando o caso aconteceu. A acusação chamou um deles, Maurice Aziza, para testemunhar, e ele disse que não era uma agente do governo e não tinha nada a ver com o caso. A defesa não chamou nenhuma testemunha para testemunhar. O júri deliberou por 2 dias e meio. Eles consideraram Scott Roston culpado de tirar a vida de Karen sem premeditação. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Scott apelou de sua sentença, alegando que havia recebido uma sentença de como se houvesse premeditação, sendo que a condena foi sem premeditação. Em novembro de 1994, ele recebeu uma nova sentença de 33 anos e 9 meses de prisão. Agora, o último caso deste documentário. Umas semanas após seu casamento, Annie Dewane recebeu uma surpresa do seu marido. Passar 4 dias de lua de mel na cidade do Cabo, África do Sul, no hotel 5 estrelas Cape Grace. 12 de novembro de 2010, Cidade do Cabo, Hotel Cape Grace. O marido de Annie, o milionário inglês Shrien Dewane, acabava de sair do quarto. E ela, aflita, ligou para seu pai, que estava na Escócia. Quando seu pai atendeu, ela falou: "Pai, tenho tanta coisa para lhe contar. Estarei em casa na terça-feira e terei muita coisa para lhe contar." Posteriormente, seu pai disse que ela parecia preocupada. Ela não era ela mesma quando disse essas palavras. "Eu a conheço há 28 anos, então conheço seu tom de voz." Mal sabia ele que essa seria a última vez que escutaria a voz de sua filha. Quando Shrien retornou, entregou a Annie de presente uma linda rosa vermelha e a convidou para ir ao bar para aguardar o taxista. O motorista do táxi que os levou até o hotel se chamava Zola Tongo. Ele os acompanharia a todas as suas futuras saídas. No bar, eles tomaram uns drinks, conversaram e tiraram fotos. Por volta das 19h30, Tongo os pegou para jantar. Eles tinham reservas em um restaurante aconchegante chamado 96 Winery Road. No entanto, o casal mudou repentinamente de planos. Eles abandonaram a reserva para fazer uma refeição leve. Então, por volta das 22h30, Tongo os pegou em um restaurante em Strand, Cidade do Cabo. No caminho de volta para o hotel, Shrien e Annie supostamente insistiram que Tongo os levasse para um bairro inóspito da Cidade do Cabo. Aparentemente, eles queriam ver o outro lado do espectro chamado vida. E Tongo os levou para Guguletu. Guguletu não era um bairro seguro. Aquela comunidade já viu centenas de tiroteios e realmente não foi uma boa ideia os noivos visitarem aquele lugar. Infelizmente, eles aprenderam da maneira mais difícil. Num cruzamento em Guguletu, 2 homens armados pararam o táxi. Eles expulsaram Tongo e roubaram seu táxi. Os homens dirigiram por 20 minutos antes de expulsar Shrien e partir com Annie. Ninguém sabia para onde eles foram. Tanto Tongo quanto Shrien chamaram imediatamente a polícia e a busca por Annie estava a todo vapor. O que realmente aconteceu com Annie? A investigação tomou rumos inesperados
e até a sexualidade dos noivos se vasculhou para resolver o caso. Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos. Meu nome é Eduardo. Continuamos vendo casos do mundo todo. E hoje estamos mergulhando na história enigmática de Annie Dewanne. Mas primeiro, se você está gostando do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, pois isso nos ajuda e nos motiva a continuar criando conteúdo intrigante para você. E vamos a um novo caso de Mistérios Resolvidos. Vinod e Neelam Hindosha viviam o momento mais felizes de suas vidas. Sua filha preferida, Annie, se casava com uma pessoa da sua mesma casta. Então, ela seguia as tradições que eram tão prezadas para elas. Já sonhavam com sua família maior e com os novos netos que viriam. Mas em lugar disso, seu mundo desabou diante de um golpe devastador. Um pequeno consolo seria se houvesse justiça. Annie Hindosha nasceu na Suécia, filha de Vinod e Neelam Hindosha. Sua família era originalmente da Uganda, mas eles foram forçados a sair. No início da década de 1970, após o presidente do país, Idi Amin, deu a todos os ugandeses de ascendência sul-asiática 90 dias para sair do país. A família conseguiu residência na Suécia e se estabeleceu em Mariestad antes de Anna nascer. Annie tinha 2 irmãos, uma irmã chamada Amy e um irmão Anish. O pai de Annie, Vinod, prosperou na Suécia depois de iniciar um negócio de sucesso e a família tinha uma boa condição econômica. Segundo a sua família, ela era inteligente, ambiciosa e confiante. Amada por toda a família, era quem os unia e conciliava em todas as situações. Estudou engenharia e depois de se formar na universidade, Annie mudou-se para Estocolmo para trabalhar em marketing na fábrica de celulares, Ericsson. Quando ela chegou aos 20 e poucos anos, começou a procurar um namorado para realizar seu sonho de casar e ter filhos. Ela adorava os seus sobrinhos e estava ansiosa para começar uma família própria. Viajava regularmente para Londres a passeio e trabalho, aproveitando para socializar, fazer amigos e visitar familiares. Shrien Dewanne era muito respeitado na Inglaterra e bem-sucedido. Sua família, igual que a família de Annie, tem antepassados na Índia. Seu pai era um farmacêutico, com talento para o trabalho árduo e o comércio, que abriu uma rede de lares de idosos de enorme sucesso, a PSP Healthcare, com sede em Bristol. Shrien foi um estudante talentoso de economia na Universidade de Manchester. Depois trabalhou na casa de repouso de sua família e antes dos 30 já era milionário. Uma das tias de Annie o conheceu por amigos em comum e pensou que o casamento entre ele e sua sobrinha Annie seria perfeito. Ela combinou que os dois se encontrassem em uma cafeteria. Shrien e Annie tinham muitas coisas em comum. Mesmo assim, ela não gostou muito dele já de início, mas a família dela sim gostou e fez muita questão de que eles continuassem a se ver. Tanto que alugaram um apartamento para ela em Londres, para ela morar perto dele. A família de Annie e Shrien tinham as mesmas crenças religiosas, e apesar que ela já não era mais virgem, ele disse a ela que não acreditava no sexo antes do casamento, por motivos religiosos. Este pensamento de Shrien agradou muito a família de Annie, que o considerou muito dedicado à religião, e a sua futura esposa. Os pais de Annie viajaram a Londres para conhecer a família de Shrien, e nesse encontro falaram de todas as afinidades do casal e a importância dessa união. Aprovada a união do casal pelas famílias, no mesmo encontro já marcaram o casamento e organizaram os pormenores da festa de casamento. Foi decidido que seria realizado na Índia, na cidade de Mumbai, onde residia a maior parte da família de ambas partes. Para organizá-lo, a família de Annie passou 3 meses na Índia para que a festa fosse perfeita.
E tudo foi planejado nos mínimos detalhes. O casamento foi realizado em outubro de 2010 e foi uma festa muito luxuosa com toda a pompa característica das famílias indianas ricas. Centenas de amigos e familiares desfrutaram do evento, que custou perto de R$1 milhão. Apesar de todo esse glamour, as amigas de Anne disseram que ela não se sentia à vontade na festa, como que sua alegria não era espontânea. 3 semanas após esse casamento de conto de fadas, Shrien a surpreendeu com uma viagem de lua de mel. Então foram à cidade do Cabo, onde ocorreu o triste episódio. Logo da chamada de Shrine, a polícia encontrou o corpo sem vida de Anne. Alguém atirou mortalmente nela no pescoço. Ela tinha várias marcas de contenção, indicando que teve uma luta feroz. Suas joias e acessórios caros desapareceram. E isso marcou o início de uma longa investigação policial. Desde o início, a polícia sabia que havia mais nesta história do que aquilo que aparentava. Para começar, ninguém entendeu por que o casal visitou Guguletu à noite. O motorista sabia o quanto aquele bairro era perigoso, e mesmo assim os levou até lá. Não poderia ser apenas uma decisão aleatória que deu errado. Além disso, por que os ladrões libertaram Tongo e Shrien? O caso também recebeu muita atenção da mídia, já que o crime estava afetando o turismo da cidade. A pressão sobre os oficiais da polícia era alta, e eles foram forçados a ter resultados rápidos. Em poucos dias, a polícia prendeu Sholile Mingani, o ladrão de carros envolvido no caso. Mangani confessou imediatamente e revelou o nome do outro ladrão de carros, Kwabe. Ele deu o tiro fatal. A polícia prendeu Kwabe em alguns dias, que também confessou o crime. Nomeou outro homem, Mbolombo, que os contratou para o trabalho. A polícia contactou então Mbolombo, que disse à polícia que Tongo, o taxista, o tinha procurado. E quando a polícia prendeu Tongo, ele confessou que Shrien era o mentor. Embora os outros conspiradores não tenham mencionado Shrien inicialmente, após a confissão de Tongo, todos falaram sobre ele. Versão de Tongo. Aqui está a história que Tongo contou à polícia. Quando Anne entrou para fazer o check-in no hotel e Shrien agradeceu a Tongo pelo seu serviço, de acordo com Tongo, Shrien não estava apenas agradecendo pelo seu serviço. Ele o estava contratando para matar sua esposa. Shrien queria que toda a configuração parecesse um roubo. Tongo afirmou que Shrien pagou cerca de 20 mil rands, aproximadamente $2.600. Tongo disse a Shrien que não tinha os recursos certos para o trabalho, mas conhecia alguém que poderia fazê-lo. E essa pessoa era Mbolombo e os seus cúmplices Kwabe e Mngeni. A polícia também obteve registros telefônicos e imagens de câmera de segurança que corroboraram a história de Tongo. No entanto, a filmagem não tinha áudio. Na manhã do caso, Shrien foi com Tongo trocar algum dinheiro, e Tongo alegou que o dinheiro era para pagar os executores. Tongo também afirmou que se encontrou com Shrien várias vezes após o trágico acontecimento. E a polícia encontrou imagens de câmera de segurança para apurar sua afirmação. A polícia até viu Shrien dando uma sacola branca para Tongo em uma filmagem. Nas imagens, pode-se ver a Shrien carregando uma sacola branca. Então ele entra a uma sala do hotel, seguido de Tongo. Depois saem se separando.
não se vê mais a sacola. Porém, quando Tongo está saindo do hotel, ele carrega a sacola branca. Tongo depois disse que na sacola estava o pagamento para ele e seus comparsas pelo infame serviço. Embora a polícia não tenha conseguido o telefone de Shrien, eles descobriram que ele estava mandando mensagens de texto para Tongo o tempo todo em que passeavam por Guguletu. Agora, esse comportamento era bizarro. Por que ele enviaria uma mensagem de texto ao motorista que está bem na sua frente? Isso levou a polícia a especular que talvez Shrien não queria que sua esposa soubesse o que ele queria dizer a Tongo. Para tornar as coisas mais obscuras, Shrien mudou suas declarações tantas vezes que a polícia não sabia o que era verdade. Da mesma forma, as conversas de Shrien com a família de Annie também foram cheias de inconsistências. Ele ficava mudando a linha do tempo, os detalhes, etc. Era como se ele memorizasse alguns pontos e inventasse o resto da história. Logo, Tongo entrou em um acordo judicial com a promotoria para prestar depoimento contra Shrien. Ele concordou em cumprir 18 anos de prisão. Este acordo judicial permitiu à polícia sul-africana obter um mandado contra Shrien, que nessa altura já estava de volta a Londres. Parecia que ele não estava interessado na investigação e só pensava em continuar com sua vida. De acordo com a família de Annie, Shrien foi muito desrespeitoso com Annie e com eles. Ele ficou com raiva porque as pessoas choraram por ela e porque prestaram muita atenção ao caso dela. Por alguma razão, ele não queria nada disso. Cerca de um mês depois, Shrien foi preso na Inglaterra, com base no mandado emitido na África do Sul. Mas ele foi logo liberado sob fiança. A família de Shrien contratou uma agência de relações públicas para neutralizar toda a publicidade negativa que sua família estava recebendo. Também, a agência o retratou como um marido enlutado que amava profundamente sua esposa. No entanto, pouco depois, um garoto de programa falou sobre seu relacionamento com Shrien. Ele alegou que Shrien era secretamente gay. Mas Shrien e sua família negaram essas alegações. A família de Annie estava desesperada por respostas. Eles ficaram arrasados com toda a situação e só precisavam de um encerramento. Suas vidas, antes felizes, tornaram-se sombrias, prejudicando sua família. E na África do Sul, todos os homens envolvidos no caso de Annie fizeram acordos para testemunhar contra Shrien. Kwabe recebeu 25 anos de prisão. Tongo teria que cumprir 18 anos de prisão. No entanto, ele obteve liberdade condicional em junho de 2022 e foi libertado. Mbolombo obteve imunidade total para uma confissão verdadeira. Mantieni não conseguiu um acordo judicial e foi condenado à prisão perpétua. Em 2014, ele morreu de um tumor cerebral. Em março de 2011, o sistema judiciário inglês decidiu que Shrien deveria ser extraditado para a África do Sul pelas acusações contra ele. Mas os advogados de Shrien apelaram da decisão, citando sua saúde mental e pensamentos de tirar sua própria vida. Eles venceram o recurso e Shrien obteve isenção até que sua saúde melhorasse. Ele usou com sucesso o mesmo motivo para outros 2 recursos. Eventualmente, em 2014, 4 anos após a última noite de Annie, Shrien foi finalmente extraditado para a África do Sul. Ele se declarou inocente de todas as acusações feitas contra ele. A acusação argumentou que Shrien era secretamente gay e que se casou com Annie por causa da pressão social. E como a sua cultura desaprovava o divórcio, ele tirou a vida da esposa. Eles apresentaram evidências crescentes contra Shrien. Seus registros telefônicos, testemunhos, imagens de câmera de segurança, histórico da web, em sites de namoro e pornografia gay, etc. A promotoria também argumentou que Annie não estava feliz com Shrien. Ela até mandou várias mensagens para sua família, dizendo que foi um erro ter se casado com ele. A defesa argumentou que Shrien era bissexual, mas alegaram que sua orientação não afetou seus sentimentos pela esposa.
A defesa também apontou que a sacola que Shreen deu a Tongo era para seus serviços de motorista. Eles também acharam ridículo que Shreen tenha simplesmente pedido a um motorista de táxi aleatório para ajudar a planejar a execução de sua esposa. No final, a defesa manifestou que Tongo era o verdadeiro mentor da operação. E os autores do crime foram inteligentes e cruéis o suficiente para inventar essa teoria maluca para incriminar Shreen. 2 meses depois, o caso foi arquivado e Shreen saiu impune. Ele nem precisou depor. A família de Annie ficou arrasada. Eles não podiam acreditar que, apesar das imagens da câmera de segurança, dos registros telefônicos e de todas aquelas evidências incendiárias, Shreen ficara livre. Eles queriam justiça para a filha e se sentiram decepcionados. Apresentaram queixa contra o juiz sul-africano. Queriam saber por que o caso foi encerrado tão rapidamente quando Shreen nem sequer testemunhou. No entanto, o tribunal não encontrou o crime e inocentou o juiz de todas as acusações. Agora, a família está se esforçando para superar a dor, mas eles acham difícil aceitar o que aconteceu sem que se aclare a história completa. Casamento dos sonhos ou pesadelo? No ano de 2013, uma série de mensagens de texto angustiadas de Annie Delany foram reveladas à imprensa. As mesmas mostram o quão desesperada ela estava para escapar de seu relacionamento conturbado e mostram que a jovem noiva tinha reservas profundas em relação a Delany. Numa mensagem desesperada, 5 semanas antes do casamento, Annie diz à sua prima Sneha: "Não quero casar com ele. Serei infeliz pelo resto da minha vida. Não se pode nem abraçá-lo. Nós não temos nada em comum." Em outro texto, Annie escreveu: "Quero chorar até morrer." Também disse noutra mensagem: "Chorando todos os dias." E 1 mês antes do casamento, ela mandou a mensagem: "Odeio ele." E 3 dias antes da tragédia, ela mandou uma mensagem para a prima: "Não me sinto nada feliz." Quando os textos são acompanhados de depoimentos de outras testemunhas, os arquivos policiais retratam um casamento que estava condenado antes de começar. Algumas das evidências mais perturbadoras vêm de um homem de programa de 40 anos, que mora em Birmingham. Ele disse à polícia que conheceu Delany para as sessões que ele oferecia, e depois que o relacionamento com Annie começou. Leopold Leisser, nascido em Munique, conhecido como mestre alemão, disse à polícia que Delany lhe disse que estava noivo. Ele disse que ela era uma garota legal e adorável, e que gostava dela, mas que não poderia escapar do casamento, porque seria rejeitado pela família. O pai de Annie disse à polícia que ela queria terminar o noivado e abandonar o futuro marido. O Sr. Hindosha disse que a convenceu de que Delany mudaria com o tempo. E ela disse ao pai: "Papai, ele é como um ditador, mas não se preocupe, vou me casar." A prima de Annie, Sneha, disse à polícia que as dúvidas de Annie sobre Delany surgiram pela primeira vez em 2009, 1 ano antes do casamento. Ela disse no seu depoimento: "Annie me disse que tentou ser íntima, mas Delany a afastou. Ela ficou envergonhada e magoada com a reação de Delany, e nós duas achamos estranho." A mesma coisa aconteceu algumas semanas depois. Lembro que Annie e eu especulamos que talvez ele fosse virgem, ou talvez apenas estivesse sendo correto e não quisesse ter intimidade antes do casamento. Segundo Sneha, Delany disse a Annie que seu comportamento se devia a que ele queria esperar até o casamento. A Sneha também disse à polícia: "Annie me disse que não se sentia confortável com Delany e que eles brigavam e discutiam muito", disse. Essas discussões triviais eram contínuas. Os textos de Annie para Sneha começam em agosto de 2010, quando Annie estava visitando a família de Shreen. 5 de agosto de 2010. "Sinto tanto sua falta. Não quero ficar com essas pessoas. Eu não sei o que fazer. Estou muito mais confortável sozinha. Eu odeio eles. Quero chorar até morrer." 25 de agosto. "Parece muito vazio sem você. Não consigo entender por que estou chorando o tempo todo." Em setembro, as coisas chegaram ao auge
enquanto Annie estava na Índia para os preparativos do casamento. 16 de setembro. Lutando muito com Shriyan, disse a ele que estou indo para casa. Gostaria de nunca ter ficado noiva. 21 de setembro. Não quero me casar com ele. Serei infeliz pelo resto da minha vida. Eu não estou feliz. Não se pode nem abraçá-lo. Nós não temos nada em comum. Todos me pressionam para que me case, até ele. Ele é um perfeccionista. Não quero me casar, mas sinto pena dos meus pais. 22 de setembro. Finalmente, disse aos pais dele e aos meus que não quero me casar. Depois deste acontecimento, a avó de Dewanne ligou para o pai de Annie chorando e lhe implorou para que ele falasse com Annie, afirmando que ela deveria, por favor, mudar de ideia, pois a reputação de sua família seria zero se Annie decidisse não prosseguir com o casamento. Mas as mensagens preocupantes de Annie para Sneha continuaram. 23 de setembro. Resolvemos continuar juntos, mas ainda sinto o mesmo. Uma semana depois, Annie deixa claro seus sentimentos após outra briga. 30 de setembro. Odeio ele. Não estou feliz. Sneha disse aos detetives. Havia uma grande animosidade entre eles, o que resultou nela jogando seu anel de noivado nele. Ela estava preocupada, porque Dewanne estava mentindo sobre ser incapaz de ter filhos e, por isso, não aceitar ter intimidade com ela. Ela explicou sua tristeza pelo fato de eles brigarem o tempo todo e não compartilharem a cama e a intimidade, pois ele optou por não dormir com ela, e sim no sofá. Ele prometeu que faria o possível para mudar seus hábitos e que ficaria com ela. Então Annie concordou em prosseguir com o casamento. Durante a cerimônia de 2 dias em Mumbai, no final de outubro, Annie, chateada, perguntou à prima se ela estava linda. Sneha disse à polícia que isso aconteceu porque as primeiras palavras de Dewanne para Annie, quando ela se aproximou dele, foram: "Você está mal vestida." De acordo com o depoimento policial de Sneha, Annie disse-lhe que tanto ela como Dewanne tinham concordado em encenar no resto das cerimônias de casamento. Mais tarde, convocada à suíte de lua de mel para levar roupas para Annie, Sneha ficou surpresa ao ser convidada a entrar. Ela perguntou a Annie se consumaram o casamento. Annie respondeu: "Não, o que você acha?" "Eu disse que estávamos apenas atuando." De volta ao Reino Unido após o casamento, Annie disse que decidiu novamente deixar Dewanne. Sneha disse à polícia. Ela não queria ir com Dewanne para a África do Sul ou qualquer outro lugar, porque queria o divórcio. As mensagens de Annie sugerem que ela não ficou mais feliz quando o casal esteve na cidade do Cabo em lua de mel. Em 10 de novembro, escreveu: "O que devo fazer? Já se passou um dia e me sinto exatamente como antes." 2 dias antes da tragédia, ela enviou uma mensagem dizendo: "Estou realmente tentando. Ele é um cara muito legal em todos os sentidos, mas não me sinto nada feliz." Sua família disse à polícia que notaram um comportamento estranho de Dewanne durante os preparativos para o funeral no Reino Unido. Hindosha afirmou que Dewanne não deixou a mãe de Annie se despedir em privado de sua filha e impediu a sua família de colocar rosas no caixão, dizendo: "Não quero que este caixão pareça um caixote do lixo." Quanto a Shriyan, continuou trabalhando em sua empresa e atualmente namora um fotógrafo. E assim, terminamos o relato do trágico fim de Annie Hindosha. O que você acha? Foi feita justiça com a prisão dos responsáveis do crime? Ou Shriyan Dewanne também deveria ter sido condenado? Se gosta de nosso trabalho, deixe um like, inscreva-se e ative o sininho.